Olá, eu gostaria de deixar um texto de Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. E depois de ler esse versículo, eu gostaria de fazer uma oração. Romanos 8, 11 diz: Se habite em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós chegamos na Tua presença nesse dia para Te agradecer, Senhor, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, a andarmos em Espírito. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, a mortificar-nos a nossa carne, a matar-nos o nosso velho eu. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor, para vencermos, Senhor Jesus, a nossa velha natureza, Senhor. Pai, oramos Te pedindo orientação para esse texto que vamos meditar, que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações. Pai, eu oro também, Senhor Jesus, para aqueles que talvez vão ouvir esse vídeo, vão ouvir essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração dessa pessoa, possa tocar em seu coração e dar essa esperança a ela, meu Pai, que muitos de nós nessa guerra contra a carne, Senhor, muitas vezes já entramos derrotados, mas esse texto abre o nosso coração, abre os nossos olhos e gera uma esperança para nós. Pai, eu peço sabedoria neste momento, que tudo que formos falar aqui seja para a glória do Teu nome e que esse vídeo venha edificar também a vida de cada pessoa que for ouvir, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu não sei você, mas eu passo lutas diárias contra a carne. E quando eu estava meditando nesse texto, essa semana, lembrando, o Espírito Santo me trouxe à memória esse texto e eu gostaria de compartilhar com você. Romanos capítulo 8, verso 11, ele diz: Se habite em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Você lembra que Cristo ele veio a essa terra, ele nasceu de uma virgem, viveu, cumpriu toda a lei, obedeceu todos os mandamentos de Deus. Aos 30 anos foi batizado por João, depois iniciou-se o seu ministério, ele escolheu 12 apóstolos, né? E aos 33 anos ele foi crucificado e morto. Só que a morte ela não teve domínio sobre ele. Ao terceiro dia, pelo poder de Deus, o Espírito de Deus o ressuscitou, o tirou das trevas. E essa esperança é o que eu e você temos também. Que por mais que a gente já está cansado, sabe? Eu acho que você já passou por isso, de poxa vida, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Poxa, quantas vezes eu já jejuei, eu já orei, eu já me esforcei, eu tenho lido a Bíblia, mas aquele pecado sempre tem vitória contra mim. Eu quero dizer que assim como Cristo estava naquele lugar de morte, assim como Ele foi tirado daquele lugar de morte, assim será eu e você pelo poder do Espírito Santo. Claro que esse texto ele tem a promessa da eternidade. Ele fala sobre um dia, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 58, ali nas colocações finais de Paulo daquele capítulo, falando sobre a ressurreição dos mortos, ele diz que o nosso corpo um dia será um corpo incorruptível. Então esse texto ele tem essa expressão também nos levando a essa expectativa. Mas a Bíblia ela é clara em dizer que o Espírito ele nos deu vida. Em Efésios 2, 1, ele diz: e vos vivificou. Quem é que me vivificou? Foi o Espírito Santo. Lá no livro de Tito, capítulo 3, se a minha memória não fala, ele fala que a salvação é pela graça e fomos salvos pela regeneração.
pela lavagem do Espírito. Então quem é que fez isso em nós? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deu vida. Então esse trecho, ele traz esperança para nós. Nós sentimos, assim como Cristo Jesus, o peso do pecado, a tristeza, a morte, a separação de Deus. Porque morte é isso, é separação de Deus, sabe? Mas, graças ao Espírito de Deus, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim será eu e você, sabe? Nós, há esperança para nós. Eu posso ter cansado de mim mesmo, eu posso ter cansado de achar que eu consigo sozinho, mas o Espírito Santo, ele me dá vida. Eu queria ler também dentro desse próprio capítulo, que é um capítulo lindo, falando que nenhuma condenação há para nós, falando que aquele que tem o Espírito, ele vai ter vitória contra o pecado, falando que a nossa vitória já foi em Cristo na cruz. Ele fala no final desse capítulo, por isso ele diz para nós que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, sabe? Então eu e você devemos ter esperança, e ele diz no verso 26, falando da obra desse Espírito em mim e você. A primeira parte do versículo diz assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou em outra tradução diz assim, ó, nos ajuda em nossas fraquezas. Então, para a gente ver como a gente não está só, o Espírito, ele ajuda em nossas fraquezas, sabe? Mas o que a gente precisa entender, porque ele colocou uma condição nesse versículo de Romanos 8, ele diz: se habita em vós. Como que eu sei que o Espírito habita em mim? Quando eu sinto o peso do pecado, quando eu sinto que eu transgredi a lei de Deus, quando eu sinto que, poxa, o bem que eu queria fazer, eu não consigo, mas o pecado está sempre diante de mim. Quando eu sinto que, poxa, assim como Davi, olha, eu merecia ter morrido, sabe? Eu como Davi, eu peço, Senhor, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, sabe? Renova em mim um espírito novo, sabe? Eu tenho esse sentimento de quebrantamento, de humilhação, entendendo que eu não sou nada. Eu me torno aquilo que diz o Sermão do Monte, pobre de espírito. Quando eu reconheço isso, quando eu reconheço os meus pecados, quando eu sinto o peso do meu pecado, isso é sinal daquele que tem o Espírito. Então, se você tem esse peso, se você tem essa luta, é porque o Espírito habita em você. E a promessa desse versículo é que esse Espírito que tirou o Cristo da morte é o mesmo Espírito que pode me tirar da morte, que é o pecado, que pode me livrar dessa morte que é o pecado, sabe? Ou melhor, o salário desse pecado vai gerar o que? É morte, é separação. A Bíblia diz aqui em Romanos também 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E qual é a obra do Espírito agora em nós? É nos reconciliar com Deus. É levar eu e você, numa vida santa, sermos mais parecidos com o Filho dele, que é o Senhor Jesus. Por isso não perca a esperança. Há possibilidade para mim e para você, e não importa quantas vezes a gente tentar, Cristo ainda está lá. Amém? Lá em Isaías capítulo 30, verso 18, em uma tradução muito antiga, eu lembro que aquela tradução, ela tocou muito no meu coração, que eu gravei aquele versículo que dizia assim, ó: Deus está de braços abertos esperando para ter misericórdia de vós. Então, e esse texto sempre me atraía à cruz, sempre me levava a Cristo, sabe? Porque essa guerra contra a carne, ela não vai durar, é só um momento, eu orei hoje e acabou, não. Nós vamos lutar até a volta do Senhor, porque naquele dia, se permanecermos vivos, nós seremos transformados com o corpo glorificado. Aí esse texto também se cumpre, vivificará, sabe? Mas nós entendemos pelo contexto teológico da Bíblia que ele nos vivificou. Nós já somos uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo, mas ainda há essa guerra dentro de você, por isso você não deve desistir, porque há guerra. Olha só o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, verso 16 e 17, diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verso 17 ele diz: porque a carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então esse texto aqui, ele mostra para nós que há essa guerra dentro de nós. Há uma luta, por isso que eu e você não devemos desistir e devemos pegar essa promessa de Romanos 8:11 e orar a Deus e pedir graça, porque o Espírito iria me ajudar em minhas fraquezas. Eu serei vitorioso contra a carne. Ele diz no verso 12, ele diz assim, ó, Romanos 8:12, ele diz assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então nós não devemos nada à carne. Em Romanos 6 ele vai dizer, o verso 12, ele diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer. Então assim, o pecado não pode mais reinar na minha vida. Só que eu ainda tenho esse desejo, eu ainda tenho essa fraqueza. Só que ele está me dando a promessa no verso 11: aquele que tirou Cristo da morte é o mesmo que vai nos dar vida. Que a gente possa se apegar a Deus, que a gente possa começar. Deus não é igual a eu e você. Nós, depois de algum tempo, algumas pessoas falharem com a gente, olha, deixa ela de lado, porque não temos a capacidade de uma misericórdia eterna. Só que o Salmo de número 103, verso 17, diz que a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. Então, nós devemos se agarrar na misericórdia de Deus, sabe? Lembra do filho pródigo? Ele, em algum momento, na sua carnalidade, pegou tudo que tinha de bom, tudo aquilo que o pai deu, e foi achar que caminhar e seguir o rumo dele. Só que, depois de muito tempo, ele caiu em si. Ele percebeu o que ele fez. E ele se voltou para o pai. E aí a pergunta que eu faço: qual foi a atitude do pai? Foi a nossa? Não, já te dei chance, agora não tem mais chance para ti. Não, pelo contrário. O pai colocou um anel no dedo, colocou a sandália nos pés dele, deu vestimentas novas para ele e recebeu ele de braços abertos. Esse é o nosso Deus. É claro que esse Deus, ele não concorda com o teu pecado, mas ele sabe, ele conhece a tua estrutura. Como diz o Salmo de número 103, verso 10. Ele sabe que somos pó. No Salmo 78, verso 38 e 39, ele diz lá: olha, Deus teve misericórdia de vós, porque ele sabe que vocês são carne, vento que vai e não volta. Esse é o nosso Deus, sabe? Eu não pequei porque eu quero, é porque eu sou pecador, sabe? E essa é a diferença de quem tem o Espírito. Ele não peca porque ele quer, ele peca porque ele é pecador, que em algum momento ele não vigiou, ele acabou dando brecha. E aí o que ele faz? Ele se volta para o Pai e pede graça e misericórdia com sinceridade. Por isso eu e você devemos se agarrar nessa promessa. Cristo foi tirado da morte, e eu e você podemos também ser tirados das trevas e do pecado. A esperança para nós. Amém? Que Deus abençoe e que você possa ter uma semana abençoada.